Oi, gente! Hoje eu vou resumir pra vocês o livro Depois daquele Verão, da Carly Fortune. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu sou jornalista e leitora, e eu trago pra vocês resumos de livros, tanto aqui quanto no TikTok, além de outros conteúdos também. Estou de volta, gente. Semana passada eu não postei porque eu tive uma crise de sinusite, eu não consegui gravar o vídeo. Esse vídeo tá meio amaldiçoado, tá? Toda vez que eu tentei gravar ele, não deu certo, eu espero que dessa vez dê. Mas hoje vamos falar de Depois daquele Verão. Esse livro é, assim, um Friends to Lovers clássico, né? Um romance. Eu queria dar uma suavizada no clima, depois de 2 suspenses, né? Principalmente depois de Dias Perfeitos. Então a gente vai falar desse livro e ele acompanha a história da Percy e do Sam. É meio que uma vibe O Verão que Mudou Minha Vida, assim. A família da Percy tem uma casa no lago onde o Sam mora. E aí todo ano ela vai passar o verão nessa casa no lago. Então eles se encontram só no verão. E eles ficam muito amigos. O Sam também tem um irmão, Charlie. E eles 3 ficam amigos, assim. Mas a amizade principal sempre foi o Sam e a Percy. E eles chegam a namorar quando eles são já adolescentes, um pouco mais velhos. E aí acontece alguma coisa que faz eles se separarem. E eles ficam anos sem se falar até se reencontrarem de novo. Eu até que gosto bastante desse livro, eu reli ele pra trazer pra vocês, né? E os últimos 40% desse livro, gente, eu devorei. Tipo assim, eu fiquei acordada, não conseguia parar de ler. Só que assim, ele é meio polêmico exatamente por conta dessa parada que, tipo, afastou eles dois. Muita gente acha essa coisa muito tosca ou imperdoável. A gente vai falar sobre isso no final, né? Quando for revelado o que é. Sem mais delongas, vamos ao resumo. O enredo inteiro de Depois daquele Verão, pra quem não quer ler o livro. Contém spoiler, obviamente. Nesse livro a gente alterna entre o passado e o presente, a gente começa no presente. A Percy, que na verdade o nome dela é Persephone, tá? Mas o apelido dela é Percy, todo mundo chama ela de Percy, então eu vou chamar ela de Percy também, porque Persephone também é um nome muito longo. Ela tá voltando pra casa, ela tava na festa da melhor amiga dela, que é a Chantal, e ela tá um pouco bêbada, ela tá meio cambaleando assim, ela acabou de cortar franja no cabelo, e ela acabou de terminar com o namorado dela, um cara chamado Sebastian, e ela fala sobre como, foi até um relacionamento meio duradouro, assim, eles ficaram 7 meses juntos, mas esse término não afetou ela, porque meio que nada mais afeta ela depois do Sam, sabe? Ela começou a namorar esse cara, o Sebastian, depois de, tipo, ter vários casinhos, assim, ela sempre meio que namora com várias pessoas, sai com várias pessoas, mas ninguém faz ela sentir nada tão forte. E no presente, a Percy já tem 30 anos, então ela acha que, assim, pô, tá na idade de eu ter um relacionamento sério, né? Mas, de novo, ela nunca sentiu nenhuma real conexão com esse cara, e ela fala sobre como só teve uma pessoa que ela realmente se importou na vida dela, mas essa pessoa saiu da vida dela já há um tempo. E aí a Percy recebe um telefonema, e de primeira ela acha que é o Sam. E ela fala sobre como o Sam é o garoto que ela se apaixonou na adolescência, e ouvir a voz dele transporta ela de volta aos 13 anos. Mas, na verdade, é o irmão mais velho do Sam, o Charlie. Foi lançado recentemente um segundo livro que acompanha o Charlie, tá? Porque o Sam é bem mais principal nessa história. Eu ainda não li, mas falam que é um grande livro. É aquela coisa, né? Grande filme, ainda não assisti. Grande livro, ainda não li. Enfim, a essa altura fazem 12 anos que a Percy não vê nem o Sam, nem o Charlie. Mas o Charlie tá ligando pra informar a Percy que a mãe dele faleceu de câncer. E a Percy fica super abalada, porque ela amava muito a mãe dos meninos, que é a Sue, e ela sempre sonhou que, tipo, ia ser a sogra dela, sabe? De novo, gente, tem aí suas similaridades com O Verão que Mudou Minha Vida, né? Coisa da mãe com câncer e tal, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. E aí a gente tem um capítulo da perspectiva do passado e a gente vê como que a Percy chegou lá na cidade que o Sam e o Charlie moram. A cidade se chama Barry's Bay e os pais dela compraram essa cabana quando a Percy tinha 13 anos. E é uma cidade muito pequena, gente. Tem, tipo, 1.200 habitantes lá, tá? É minúsculo. Eles viajam pra lá, né, nesse primeiro verão, depois que eles compraram a cabana. A Percy tinha acabado de cortar franja também, assim como no presente. E, tipo assim, parece irrelevante eu tô falando isso do cabelo dela, mas ela menciona essa porra dessa franja 50 vezes, então eu sinto que eu tenho que mencionar também. Mas ela cortou a franja, né, lá no passado pra imitar a Delilah, que é, tipo, a garota mais popular da escola. E ela fala sobre como a Delilah já tinha sido uma das melhores amigas dela, mas a gente ainda não entra no que aconteceu, a gente só entra um pouco depois. Assim que ela chegou lá com os pais dela, ela é filha única, ela foi ver, assim, a água e olhou o lago
lago e ela fica pensando, tipo, será que eu conseguiria atravessar isso a nado? E aí ela monta o quarto dela e a Percy é obcecada por filmes de terror, especialmente os antigos. Aí ela coloca um pôster, assim, de um filme de terror no quarto dela. Enfim, tipo, chega lá e começa, né, a se instalar ali na casa nova. De novo, é uma casa do lago, né? Como se fosse uma casa de praia. Eles não vão morar ali, eles só vão ali pro verão. Na manhã seguinte, ela vai até o lago e ela vê um barco a remo e meio que uma jangada, assim, amarrados no cais do vizinho. Mas ela não vê ninguém ali a princípio e ela vai tomar sol e ela acaba dormindo e ela acorda com o som de 2 garotos gritando e fazendo algazarra, porque, né, garotos adolescentes. E ela vê que eles parecem ter mais ou menos a mesma idade que ela e ela deduz que são os vizinhos. Mais tarde, eles aparecem na casa dela pra se apresentar. O Sam tem a mesma idade dela e o Charlie é um pouco mais velho, ele tem, tipo, 15 anos. E eles são até bem parecidos fisicamente. Ela diz que dá pra ver que eles são irmãos, sabe? Só que eles têm uma falha enorme. Ambos são loiros. Gente, eu, pessoalmente, sou contra homens loiros, tá? Tipo assim, cresce, sabe? Um homem adulto, loiro, nada a ver. Então, eu ignoro isso. Eu completamente ignoro, na minha cabeça, os dois são morenos, tá? Enfim, eles moram realmente na casa ao lado e o Charlie, na verdade, foi lá pra perguntar se o Sam podia passar umas horinhas ali brincando com a Percy, porque a mãe deles não tava em casa e ele queria levar uns amigos lá e, tipo, não queria ter o irmãozinho dele. E a mãe da Percy fica meio assim, mas acaba deixando o Sam subir pra brincar com a Percy. E aí é a primeira vez que, tipo, eles interagem na vida, né? A gente volta pro presente e a Percy tá refletindo sobre como a cidade grande nunca mais pareceu um lar pra ela desde que ela começou a ir, né, pra cabana e tal, pra cidadezinha pequena. Esse livro se passa no Canadá, tá? Ela mora em Toronto e Barry's Bay também é no Canadá, aparentemente. Hoje em dia ela trabalha numa revista como editora e, tipo, ela até gosta do que ela faz, mas ela se sente muito, tipo, restrita àquela vidinha, sabe? E ela sempre meio que evita pensar na vida que ela tinha na cabana e nos verões, enfim. Ela fala sobre como a ligação do Charlie é, tipo, um furo na bolha dela, sabe? E aí, logo depois que ela desliga, ela já reserva um quarto num hotel na cidade e ela já planeja ir no dia seguinte, mesmo que o funeral seja dali a alguns dias, mas ela quer ir logo. E ela escreve pros pais dela, os pais dela estão de férias na Europa, então eles não vão poder ir, né, no funeral, mas ela avisa pra eles, tipo, que a vizinha morreu e tal, e ela arruma tudo e ela deita pra dormir, mas ela não consegue dormir porque ela só consegue pensar no Sam. E a Percy tem um problema com crise de ansiedade, ela já teve algumas crises de pânico e tal, então ela tenta usar umas técnicas que ela aprendeu na terapia pra se acalmar, né, e ela começou a fazer terapia muito por insistência da melhor amiga dela, que é a Chantal, porque depois de anos a Percy voltou a ter crise de pânico e a melhor amiga dela ficou tipo, cara, vai pra terapia, pelo amor de Deus. Só que ela fala sobre como nem mesmo a Chantal, que é a melhor amiga dela, sabe a história inteira com o Sam. Isso é uma coisa que ela guarda muito pra ela. Na manhã seguinte, ela pega o carro alugado e dirige até Barry's Bay. Ela manda mensagem pra Chantal, tipo, oi, tô indo ver o Sam. E a amiga dela fica tipo, o quê? Mas ela meio que ignora a Chantal, porque ela fica tipo, if I close my eyes, it's not real, sabe? Tipo, não vou falar sobre. E a última vez que ela esteve em Barry's Bay foi no final de semana de Ação de Graças, há 12 anos atrás. Também foi a última vez que ela viu o Sam, né? Como eu falei. E ela chega lá e faz check-in lá no hotel. E ela tem muita vontade de, tipo, ir até o lago e mergulhar e ver a cabana. Mas ela sente que aquele lugar não pertence mais a ela. E realmente não pertence, tá? Porque os pais dela venderam a casa. Então, realmente, não é dela mais. A gente, de novo, volta pro verão há 17 anos atrás, quando ela tinha 13 anos. E é a primeira vez que a Percy tem um menino no quarto dela, que é o Sam. A mãe dela fica meio assim, né, como eu falei, mas o pai dela fala que ela precisa de um amigo. E aí, de novo, a gente vê que aconteceu alguma coisa ali com a Percy, as amigas dela da escola, talvez, enfim, aconteceu alguma coisa, né? Sem o Charlie ali, né, pra ficar mediando, o Sam até que é bem falante e ele é super legal com a Percy. Ele pergunta sobre o comentário do pai dela, né, sobre ela precisar de amigos. E aí a Percy fala que ela teve uns problemas com as meninas da escola e que elas não gostam mais dela. A Percy tá usando uma pulseira da amizade. E o Sam repara nisso e pergunta, né, sobre. E ela diz que é ela mesma que faz. Isso é meio que um traço de personalidade dela. Além da parada, né, dos filmes de terror que eu falei, ela sempre faz pulseiras pras pessoas importantes da vida dela. E ela, tipo, escolhe exatamente, tipo, as cores que ela vai usar e tal, de acordo com a pessoa, sabe? E ela, depois que ela brigou com a Delilah, ela encontrou a pulseira que ela tinha feito
pra as 3 amigas dela cortadas assim em cima da mesa dela na escola. E o Sam pede pra ela fazer uma pulseira pra ele com as mesmas cores da pulseira dela. Na manhã seguinte, a Percy vai encontrar com o Sam no cais, porque na noite anterior ela tinha falado, tipo, eu vou deixar você ficar aqui comigo se você me ensinar a dar um mortal. Eles foram pro cais pro Sam ensinar ela a dar um mortal. E a Percy é muito, muito, muito branquinha, tipo, eu. E ela fica com muitas sardas, né, de sol e tal, e ela passa muito protetor solar porque ela odeia as sardas dela. E o Sam meio que explica, tipo, a biologia por trás das sardas e fala que ele quer ser médico um dia. Esse é o grande sonho dele, é ser médico e sair da cidade. Ele também fala pra ela, tipo, nossa, você mexe muito no cabelo, né, Mona? E ela conta, né, sobre ter cortado a franja igual a da Delilah pra tentar reconquistar a ex-amiga, mas o resultado foi muito ruim. E aí foi quando os pais dela decidiram comprar, né, a casa lá no lago, porque eles perceberam que a Percy precisava sair da cidade, ela precisava de um tempo longe das meninas da escola e longe dessa vidinha, sabe? A Percy pergunta sobre o Charlie, aí o Sam fica tipo, é óbvio que ela tá interessada no Charlie, né? Tipo, todo mundo tá interessado no Charlie e tal. Eu, pessoalmente, quando eu li esse livro, eu imaginei muito o Charlie como o Sam Claflin em Chamas, tipo, o Phoenix, sabe? Então, realmente, faz sentido. Por que ela estaria interessada, né? Mas, na verdade, ela tá perguntando porque ela quer saber quando eles podem se encontrar de novo, né? Ela fica tipo, será que você não precisa ir lá em casa de novo porque o Charlie quer levar amigos? E aí eles passam mais tempo juntos. O Sam conta pra Percy que a mãe dele é dona e gerente de um restaurante bem famoso lá da cidade. É um restaurante de comida polonesa e que é uma herança de família. Antes, a mãe dele administrava o restaurante com o pai dos meninos, mas ele faleceu um ano antes de problema no coração. E aí vai passando o tempo e eles meio que criam uma rotina, assim, ali no lago, né? A mãe dos meninos percebe que os dois passam muito tempo juntos, então ela vai na casa dos pais da Percy, se apresenta pra eles, e ela fala que o Sam é super responsável e ela garante que a Percy é muito bem-vinda na casa deles. E aí eles começam, de novo, a passar muito tempo juntos. O porão da casa dos meninos tem, tipo, uma televisão e tal, então eles ficam lá muito tempo assistindo filme de terror, que a Percy ama, e ela meio que apresenta isso pro Sam. Ela também conta sobre um episódio que aconteceu com a Delilah, que elas estavam vendo a morte do demônio por indicação da Percy, e a Delilah ficou com tanto medo que ela fez xixi na calça. E aí, depois disso, ela ficou meio envergonhada, né, com o que ela tinha feito, e aí ela cortou os laços com a Percy e passou a tratá-la super mal, tipo, por vergonha. E assim, é uma coisa muito infantil, mas lembrando, elas têm, tipo, 13 anos, tá? Então, faz sentido um pouco. É porque, tipo, quando eu li esse livro, eu achava que ia ter um motivo mais coerente pra ela ter brigado com as meninas da escola, mas é literalmente só porque uma delas se mijou e ficou com vergonha. Enfim, o Sam é uma das únicas pessoas que, tipo, não acha estranho a Percy amar tanto terror, né, filmes e livros de terror, e ela também gosta muito do interesse dele por ciências e por natureza, esse negócio de querer ser médico, então eles meio que aceitam muito bem os gostos um do outro. Então o Sam rapidamente se torna a pessoa favorita da Percy. Ele tá sempre também usando a pulseira de amizade que ela fez pra ele. Chegando no fim do verão, a Percy tá cheia de sarda, mas ela não se importa mais porque o Sam disse que gosta delas. O Charlie às vezes aparece, mas assim, ele não é um grande personagem, especialmente nos flashbacks do passado, ele aparece mais no presente, quando eles já são adultos, mas ele aparece às vezes pra encher o saco da Percy e do Sam, e o Sam fala muito sobre como ele faz muito mais isso quando a Percy tá perto, sabe? Tipo, o Charlie fica implicando com o Sam perto da Percy. E o Charlie também é muito flertador, tipo, ele flerta muito com a Percy e isso incomoda muito o Sam, e ele faz pra incomodar o irmão. E aí chegamos na última semana desse verão, né, deles com 13 anos. A Percy não quer voltar pra casa. Na véspera do dia que ela vai embora, ela e o Sam vão de barco, assim, até o meio do lago, e aí ele conta sobre a morte do pai dele. Ele teve um ataque cardíaco do nada, assim, enquanto ele tava trabalhando no restaurante, não resistiu. E aí a Percy entende melhor essa vontade do Sam de ser médico. E é a primeira vez que o Sam se abre com ela sobre esse assunto, que obviamente é muito delicado, especialmente porque ele tem 13 anos, né? Ele é muito novo ainda. E ele fica tipo, desculpa que eu estraguei o clima. Mas ela diz que ela sempre tá de acordo com o humor
do Sam, e nenhum dos dois quer que a Percy vá embora, mas ela precisa ir porque a família dela tem vida em Toronto. Os pais da Percy são professores universitários, tá? Por isso que eles conseguem também passar o verão inteiro lá, porque eles não têm que ir trabalhar todos os dias. No presente, a Percy tá no quarto lá do motel e ela lê o obituário da Sue e ela fica muito triste, tipo, saiu o obituário no jornal, né? E ela fica muito triste, ela se sente até um pouco sufocada com aquilo. Ela pensa em ligar pra Chantal, né, a melhor amiga dela, porque a Chantal tá mandando um monte de mensagem, tipo, cara, o que tá acontecendo? Você tá bem? O que tá rolando aí? Mas ela não quer começar a falar sobre o Sam porque ela tem muito medo de desmoronar. A Percy, então, caminha pelo centro e vai até o restaurante da mãe dos meninos. Ela vê que tem uma luz acesa lá, então ela entra pela porta dos fundos da cozinha. E quem está lá? O Sam. Ele tá lá lavando louça e quando ele vê a Percy, ele abraça ela super forte e fala: "Você voltou pra casa." A Percy, então, chora nos braços dele e ela fica tipo, cara, desculpa que era pra eu estar te consolando, né? Porque a sua mãe morreu. Mas ele diz que tá muito feliz dela estar lá. Só que assim, quando ele descobre que o Charlie que ligou pra ela, ele meio que fecha a cara. E aí a gente vê que tem alguma coisa aí, né? Eles arrumam lá o restaurante e tal, e aí eles saem pra tomar sorvete e meio que colocar a conversa em dia. E aí eles fazem um jogo de 3 novidades, que é um jogo que eles faziam quando eles eram mais novos, porque como eles se viam só uma vez no ano, assim que eles se viam, eles falavam, tipo, 3 novidades. Aí eles contavam as 3 coisas mais importantes que aconteceram desde a última vez que eles se viram. E aí a Percy conta que ela tá morando em Toronto, ela trabalha como editora numa revista e que os pais dela estão bem, estão viajando. O Sam agora é médico cardiologista e ele voltou a morar na cidadezinha deles no ano anterior, porque foi quando a mãe dele começou a ficar muito doente, então ele voltou pra ajudar. A Percy fala sobre o quanto ela sente falta de lá, principalmente durante o verão, e que ela sente muito, tipo, um desejo muito forte de voltar pra cidade, estar lá e mergulhar no lago, e o Sam diz que vai realizar o desejo dela. E aí voltamos para o verão, dessa vez 16 anos atrás, né? Então se passou um ano, a Percy e o Sam agora tem 14 anos, e ela acabou de viver o 8º ano, né, da escola, porque no hemisfério norte, o ano letivo é de, normalmente, agosto, setembro, até maio, junho, né? Então ela acabou de acabar um ano letivo, e foi um pouco melhor pra ela. Ela ficou menstruada pela primeira vez, e ela voltou a ser amiga da Delilah. Elas fizeram as pazes. Ela e o Sam sempre trocam e-mails e eles, na verdade, se reencontraram no Dia de Ação de Graças. Ao contrário de O Verão que Mudou Minha Vida, que eles realmente só se veem no verão, eles se encontram, sim, às vezes, pontualmente, fora do verão. A Sue, que é a mãe dos meninos, convidou a família da Percy pra passar o Dia de Ação de Graças com eles, então eles foram lá pra cidadezinha. O Dia de Ação de Graças do Canadá é diferente dos Estados Unidos, tá? A data é diferente. Só uma curiosidade. E ela relembra sobre o Dia de Ação de Graças, que ela tava arrumadinha, assim, e aí o Sam elogiou ela e ela ficou toda com vergonha. E ele fica tipo, ué, você não tá usando a sua pulseira da amizade, né? E o Charlie comenta que o Sam nunca tira dele e a Percy promete que vai usar da próxima vez. E aí, no verão, né, agora, isso foi um flashback de Ação de Graças, agora no verão, a Percy leva a Delilah pra passar a primeira semana do verão na cabana, e ela imediatamente repara que os 2 garotos estão mais altos, a voz do Sam tá mais grave, porque, né, puberdade. E a Percy fala que não tira a pulseira desde o Dia de Ação de Graças. E o Sam fica super feliz em ouvir isso. E a Percy fica muito insegura perto da Delilah, porque a Delilah é, tipo, muito bonita e ela tem um corpo maneiro, ela já tá desenvolvida, ela usa uns biquininhos pequenininhos que a mãe da Percy não deixa ela usar, então ela fica muito insegura de levar a Delilah pra perto do Sam e do Charlie. Mas os meninos não dão muita bola pra ela. O Sam não gosta muito da Delilah, porque teve aquela situação, né, com a Percy, que elas deixaram de ser amigas e tal, então ele guardou um rancor ali pela amiga. E o Charlie tá namorando, então ele realmente, assim, caga. Até porque nesse ponto ele tem, tipo, 16, 17 anos e eles têm 14, né? Então tem uma diferençazinha aí. E os meninos contam que consertaram um barco que era do avô deles, porque a mãe disse que o Charlie só podia usar quando ele fizesse 16 anos, então eles consertaram o barco e agora eles usam. E aí eles estão se preparando pra sair, né, no barco, e a Delilah fala sobre como os meninos são gatos e tal, e de novo, a Percy fica muito incomodada, mas eles saem com o barco, eles apelidaram o barco de Banana Boat, porque é um barco amarelo, e aí eles vão
pra um lugar, assim, pra nadar e pular das pedras, e a Percy tá meio com medo, mas o Sam encoraja ela e eles pulam juntos. E o Sam admite que a Delilah é, tipo, um pouco mais simpática do que ele achava que ela ia ser, mas que ele ainda tem essa ressalva com ela e que ele quer cuidar da Percy. Ele também comenta sobre como ela tá sem sardas, porque ela ficou o ano inteiro sem pegar sol, e que o cabelo dela tá bem mais comprido, e a Percy fica tipo, nossa, ele é o único garoto que repara em mim, sabe? E ele fala que repara em muitas outras coisas sobre ela. À noite, eles saem de barco de novo, porque é o dia do Canadá, e aí vai ter fogos. A namorada do Charlie vai junto, e aí a Delilah, então, volta a atenção dela pro Sam. Porque até então ela tava tipo, ai, Charlie. Mas aí agora que o Charlie tá com a namorada, ela fica tipo, ai, Sam. E o Sam oferece o casaco dele pra Delilah, porque ela tá com muito frio, e a Percy fica com muito ciúme, ela não gosta. E a Delilah repara que a Percy tá com ciúme, ela promete que vai guardar segredo. Só que aí, na última noite da Delilah lá na casa, ela fala pra eles brincarem de verdade o desafio. Na verdade, a consequência. Literalmente só tá, tipo, ela, a Percy e o Sam. Então, a Percy e o Sam ficam meio, tipo, não vamos brincar não, Delilah. Mas ela insiste, porque a gente tá na porra do saco, então eles aceitam. E aí, na primeira coisa, né, era o Sam perguntando pra Delilah, e ela falou verdade, e ele diz, você já fez bullying com alguém? Insinuando, né, sobre a parada dela com a Percy, que a Delilah não foi uma boa pessoa com ela, mas ela diz que não, que nunca fez. Ela pergunta pro Sam se ele tem namorada, e ele diz que não. E aí eles ficam, tipo, 15 minutos brincando, e o Sam só escolhe verdade, ele tá de saco cheio, ele fica, tipo, se eu escolher desafio uma vez, a gente pode parar de brincar dessa merda? E aí a Delilah fala, claro que sim, eu te desafio então a beijar a Percy. E aquilo deixa a Percy meio chocada, assim, ela fala, fazia dias que eu estava tentando entender como eu me sentia em relação a Sam, mas o olhar que ele lançou para a Delilah como se quisesse estraçalhá-la era um outdoor aceso que dizia, eu só beijaria Percy Fraser se ela fosse a última garota da galáxia, e talvez nem assim. Meu estômago embrulhou. E aí a Delilah vê que o Sam tá meio travado e ela fala, o que foi? Ela não é gato o suficiente pra você? E aí bem nessa hora o Charlie chega e ele fala, quem não é gatinho o suficiente pro Sam? E aí a Delilah fala, eu desafiei o Sam a beijar a Percy e ele não quer, se fosse comigo eu ficaria ofendida. E aí o Charlie fica tipo, jura? Como assim, Sam? E ele fala, bem, eu não ia deixar a Percy se sentindo mal só porque você não tem coragem de beijá-la. E aí ele se abaixa, pega a cara da Percy e beija ela. É o primeiro beijo da Percy, então ela fica imediatamente, tipo, muito assim, aquilo afeta muito ela fica meio paralisada, fica vermelha, mas ela não consegue parar de pensar no fato de que o Sam não queria beijar ela, nem como um desafio, e aquilo deixa ela muito abalada. Depois que a Delilah vai embora, tudo meio que volta ao normal. O Charlie nunca menciona mais o beijo, mas a Percy pensa se ela beija mal, e o motivo, né, do Sam não ter aceitado o desafio, ela fica remoendo isso. Um dia, o Sam pega ela no flagra, meio que olhando assim pro Charlie, ele fica meio boladão, e aí ele pergunta se o Charlie foi o primeiro beijo dela, e ela diz que tecnicamente sim. E ele fala, o Charlie é mesmo um imbecil. E ela diz que não tem problema, tipo, não é grande coisa, o primeiro beijo não é tão importante assim. E ele diz que o primeiro beijo é grande coisa. E aí ele pergunta se ela já ficou menstruada. E ela fica tipo, cara, não me pergunta isso. E ela pergunta se ele tem sonhos molhados. Eles começam a ter uma conversa meio estranha sobre, tipo, desenvolvimento e puberdade. E a Percy fica meio impressionada com, tipo, a maturidade do Sam, porque ele fala das coisas de uma forma muito objetiva. E ele admite que sim, ele já teve sonhos desse jeito, e ela pergunta com que ele sonha, e ele fala que sonha com garotas de cabelo castanho. E isso deixa o coração dela quentinho, porque ela é uma garota de cabelo castanho. E ele também admite que ele nunca beijou ninguém. Por isso que ele meio que travou na hora do desafio, porque ia ser o primeiro beijo dele também. No 9º ano da escola, a Percy tem aulas com uma professora que é bem exigente, assim, e pede pros alunos fazerem cadernos que vão agir meio como diário, e uma redação sobre a experiência mais marcante do verão, e a Percy acaba gostando muito de escrever no diário, então ela começa a escrever bastante, e essa professora acaba falando pra ela que ela tem talento pra escrita e pra escrita criativa, e sugere que ela participe de um concurso de contos. O prêmio desse concurso é um workshop de 3 dias durante as férias de março, né, que é Spring Break. É dia de ação de graças e, de novo, a família da Percy vai passar com a família do Sam, e ela leva o caderno dela pra casa deles, e o Sam lê as histórias dela e fala que ela escreve muito bem. E os pais dela falam que se ela não entrar no tal do workshop, né, se ela não ganhar o concurso, eles podem passar as férias, né, o recesso
de março em Barry's Bay. Eles podem ir lá pro lago. E aí a Percy cogita não participar do concurso, porque ela quer ir passar o recesso como Sam e tal, mas a Delilah fica tipo, para de ser a garota que vai abrir mão dos sonhos pra um moleque. E ela está certíssima. É isso que falta na Taylor de Verão que Mudou Minha Vida, na minha humilde opinião, mas enfim. E aí a Percy trabalha muito no texto e ela envia pro Sam a história e foi inspirada nele. E ele tem certeza que ela vai ganhar. Logo depois do Natal, a família da Percy vai pra casa da família do Sam. Ela conhece os amigos do Sam, que é o George e o Finn. E ela conta que ela foi selecionada pro workshop, né? Ela ganhou o concurso, ela tá super animada. E o Sam leva ela pro quarto dele pra eles trocarem presentes de Natal. O Sam tem no quarto dele uma foto deles dois emoldurada e ele dá a mesma coisa pra Percy de presente. E a Percy dá de presente aquele jogo Operando pra ele, sabe? Que você fica tirando as coisas do cara. É meio difícil de explicar, né? Agora, acabei de perceber. Enfim, por um instante, ela acha que ele vai beijar ela, mas ele se afasta, tipo, eles têm ali um momento, mas ele se afasta e ele fala que ninguém conhece ele como ela e ele não quer estragar isso. Voltando ao presente, eles tomaram sorvete e o Sam convida a Percy pra ir até a casa dele pra eles beberem alguma coisa. A Percy hesita porque ela quer muito ir, mas ela não está preparada para contar a verdade sobre o passado. E aí a gente percebe que aconteceu alguma coisa que fez eles se separarem no passado, mas o Sam não sabe que coisa é essa. Porque a Percy fala diversas vezes, tipo, eu preciso contar pra ele, mas eu não quero contar. Eu preciso contar, mas eu não quero. Tipo, ela fala sobre isso várias vezes. E a gente percebe que ela fez uma coisa supostamente horrível. E ele não sabe o que é, ele só sabe que eles se separaram. Ela diz, não tem nada que eu queira mais do que ficar com Sam. Simplesmente ficar perto de Sam. Mas preciso ficar sozinha para descobrir o que vou dizer a ele. Quero conversar sobre a última vez que nos vimos. Dizer o quanto estou arrependida. Contar por que eu fiz o que fiz. Abrir o jogo. Mas não pretendo tocar nesse assunto essa noite. Não estou preparada. Seria como entrar na principal batalha da minha vida sem armadura. Então a gente vê, né, que aconteceu uma coisa aí que ela sabe e ele não. Basicamente. Mas ele convence ela deles irem tomar um drink juntos e eles estão conversando e ele fala, você estava certa mais cedo, é muita coisa você estar aqui, é como se eu tivesse levado um soco no coração. Então o Sam também tá tendo muita dificuldade em rever a Percy pela primeira vez em tanto tempo e ela diz, Sam está esperando que eu diga alguma coisa e nunca fui capaz de escapar dele, só não estou pronta para abrir nossas feridas agora, não antes de saber se vamos sobreviver a elas uma segunda vez. E ela diz pra ele, passei 12 anos pensando no que ia dizer se te visse de novo, senti tanto a sua falta, quero melhorar, quero acertar as coisas, mas não sei o que dizer para fazer isso agora. Por favor, me dá mais um pouquinho de tempo. E aí eles mudam de assunto. O Sam comenta sobre a franja da Percy, de novo a caralho da franja. E ele fala que ela tinha dito que nunca mais ia cortar depois da última vez. E ela confessa que é uma franja de término, né? Ela cortou porque o namorado dela largou ela. Mas ela diz que não tá arrependida porque ele não era o homem certo pra ela. O Sam pergunta se a Percy e a Delilah ainda são amigas. Mas ela diz que elas se afastaram na faculdade. E quando ela fala isso, o Sam parece ficar um pouco desconfortável. E aí a gente também descobre que, nesses últimos anos, a Percy parou de assistir filmes de terror, que era uma coisa tão, né, crucial da personalidade dela. Ela parou de assistir porque lembrava muito ela do Sam, porque era uma coisa que eles faziam juntos, e hoje em dia ela não consegue mais assistir, seria doloroso demais. E o Sam fala pra ela que ele costumava comprar filmes de terror em um brechó quando ele tava na faculdade, assim, ele achava os DVDs clássicos, né, antigos, mas ele nunca assistia, e aí ela fala que ela também parou de assistir. E eles estão conversando e chega uma mulher alta, loira, elegante, bem vestida. E essa garota é a Taylor, namorada do Sam. Eu imaginei muito a Taylor Swift aqui, tá, gente? Assim, porra, mulher alta, loira, elegante, Taylor Swift, desculpa. A Percy fica chocada, mas ela percebe que ela foi um pouco, tipo, presunçosa ao supor que o Sam estaria solteiro. Ele é um partidão. Ele é alto, ele é gato, ele é médico, ele é legal. Obviamente, ele não está solteiro. A Taylor fica meio desconfiada com a Percy ali, né? É uma situação meio esquisita. E a Percy começa a sentir o pânico subir, a ansiedade, e ela fala que vai embora. Mas o Sam fica, tipo, você não pode dirigir nesse estado que você tá, então a Taylor leva ela até em casa, com o Sam, né, no carro. Os dois no carro levam a Percy pro hotel, e aí no caminho a Percy, bêbada, começa a fazer várias perguntas pra Taylor e pro Sam sobre como eles se conheceram, e ela fala que eles se conheceram num bar 2 anos e meio antes, e aí ela pergunta o que a Taylor faz, e a Taylor é advogada. Aí a Percy fica tipo, nossa, uma advogada e um médico, uau, vocês são perfeitos um pro outro, e é muito, tipo, constrangedor, sabe, porque obviamente, não
só ela está extremamente alcoolizada, como ela ficou muito afetada de conhecer essa mulher. O Sam deixa a Percy na porta do quarto dela e fala que eles vão se ver em breve. No dia seguinte, a Percy acorda com uma ressaca mor, né, dor de cabeça e tal, e por um momento ela fica feliz com a conexão que ainda existe, né, entre ela e o Sam, e eles ainda conseguirem conversar sobre tudo e tal, mas ela logo lembra da existência da Taylor, e ela fica tipo, deixa pra lá. E ela toma um banho e ela finalmente responde à amiga dela, fala que tá bem. E ela tá prestes a sair pra comer alguma coisa quando o Sam aparece com café e café da manhã, e ele convida ela pra eles irem até o lago juntos. A Percy aceita a comida com muita gratidão, porque ela tava com muita fome, mas ela se pergunta se a Taylor não vai ficar incomodada dela passar tanto tempo sozinha com o Sam. E aí o Sam começa a se explicar, mas a Percy interrompe ele e fica tipo, quer saber? Não precisa se explicar pra mim, não. Tá de boa. A Taylor não tá na cidade mais, ela teve que resolver umas coisas de trabalho, mas ela vai voltar pro funeral. E aí eles estão indo até o lago e a Percy pensa sobre como ela prometeu pro Sam que ela ia dar a ele uma explicação sobre o passado, sobre o que aconteceu, mas agora ela não sabe o que fazer sabendo que a Taylor existe. E aí a gente volta pro verão de 15 anos atrás, quando o Sam e a Percy têm 15 anos. O Sam, de novo, tá mais alto, tá mais atlético, agora ele começou a correr e ele quer muito treinar ela também. E ele meio que faz um plano de treinamento e ela odeia correr, mas ela começa a correr com ele todo dia de manhã. E a parte favorita dela é, depois que eles terminam de correr, ela tira a roupa e pula no lago. E eles ficam nessa por 2 semanas. E depois de uma corrida, eles estão na cozinha da casa dos meninos. E o Charlie chega e ele fala pro Sam, tipo, cara, para de forçar ela a fazer uma coisa que ela não gosta. Tipo, claramente ela odeia correr e tá fazendo isso só pra te agradar. E aí o Charlie fala pra Percy pra ela tentar natação. Já que a parte favorita dela é pular no lago depois, claramente, ela gosta de nadar e ela gosta da ideia. E aí o Charlie oferece de treinar ela, né, com a natação, mas o Sam fala pro Charlie não se meter que ele vai cuidar disso. E aí a Percy realmente gosta muito mais de treinar natação no lago. E o Sam fala sobre como ela precisa de uma meta, né? Ela precisa de um objetivo que ela quer alcançar pra ela se forçar a treinar. E aí eles decidem que o objetivo vai ser que ela vai atravessar o lago a nado até o fim de agosto, até o fim do verão. Ela passa o verão inteiro treinando e aí chega o dia da travessia e o Sam tá muito nervoso. Tipo, ele tá com na mão dela se machucar, acontecer alguma coisa, ela se afogar, sei lá. Mas a Percy fala que vai estar tudo bem. Ele vai ficar remando do lado dela, né, no barco durante todo o percurso pra acompanhar. E ele vai ter um colete salva-vidas pra ela. Nada vai dar errado. Ela tranquiliza ele. E aí tem a cena, né, dela fazendo a travessia. E ela sente um pouco de dificuldade, especialmente no final, porque o lago é grande, ela já tava cansada, o músculo já tava fadigado. Mas ela consegue atravessar sem parar. E aí o Sam fica super aliviado, impressionado. Ele fica super feliz por ela. Os pais dela, a mãe dos meninos e o Charlie estão assistindo e todo mundo fica super orgulhoso da Percy. E aí passa o verão, passa o dia de ação de graças e a Delilah arruma um encontro duplo pra Percy com o primo dela. O primo dela joga hóquei e o nome dele é Buckley Mason, mas ele só se chama de Mason porque Buckley é um nome estranho. E a Delilah tá saindo com o melhor amigo do Mason, que é o Patel, então é meio que um 4 é par. Só que ela e o Sam seguem, né, conversando por e-mail, principalmente, e eles tinham combinado de passar o ano novo juntos. Então ele foi pra Toronto sozinho passar ano novo na casa da Percy. Os pais dela não deixam ele dormir com ela, né? Obviamente. Mas ele dorme no sofá e aí, tipo, depois que dá meia-noite, a mãe dela deixa eles beberem um pouco de champanhe, os pais dela vão dormir e eles ficam conversando. E o Sam pergunta pra ela como foi o encontro, né, com o Mason. E ela fala que não sabe o que pensar, porque eles já saíram umas 2 vezes. Só que ela acha que o Mason não quer namorar com ela. E o Sam discorda e fica tipo, cara, homens se interessam por você sim, você é louca. E aí a Percy e a Delilah são convidadas pro aniversário de 18 anos do Mason e é num hotel super sofisticado. Ele tem bastante grana. E aí depois da festa eles estão no quarto de hotel com vários amigos, assim. E o Mason puxa a Percy pro canto e ele dá a ela uma pulseira de prata da Tiffany e pergunta se ela quer ser namorada dele. A Percy não sabe o que responder, ela fica meio sem reação. E o Mason beija ela e ela imagina o Sam. A Percy, então, envia um e-mail pro Sam contando nessa situação com o Mason e pedindo conselho do que fazer. E o Sam fica tipo, você gosta dele? E ela diz que gosta mais de outra pessoa. E aí o Sam fica,
Aí tá a sua resposta. Obviamente, a outra pessoa que ela gosta é ele, mas ele finge que não percebe. Ou realmente não percebe. Sei lá, né, gente? Homem é tão burro que eu tenho uma dificuldade de entender se ele realmente não sabia ou não. No presente, a Percy e o Sam foram ao lago e ela vê a casa deles, né? E fica impressionada porque tá muito conservada, tipo, tá quase igual era antigamente. E ela e o Sam conversam sobre isso e ele fala que ele assumiu a manutenção da casa, né? Ele tava cuidando. O Sam é muito Conrad, gente. Eu não aguento. Ele fala que o Charlie até ofereceu ajuda, mas ele tá ocupado com o trabalho. O Charlie hoje em dia trabalha com finanças e também mora em Toronto, assim como a Percy. Mas agora ele tá na cidade, né, obviamente, pro funeral da mãe. E ele tá no restaurante ajudando o Julian, que é o chefe e também a pessoa que tá cuidando do restaurante agora, que a mãe deles faleceu. E aí eles estão caminhando até a casa e o Sam conta o que aconteceu com a casa da Percy, né, que os pais dela venderam. Agora uma família com 2 filhos de 8 e 10 anos se mudou pra lá. E ela fica muito emocionada quando ela vê a casa e ela fala que sente muita falta do passado. E o Sam pergunta se ela ainda consegue atravessar o lago nadando e ela fala que sim, sendo que, tipo, não consegue não. Ele fala que vai dar um presente pra ela se ela conseguir e ela começa a nadar. Ela fala, tá bom, então vambora. Só que aí no meio ela sente uma cãibra e quase se afoga e precisa parar. O Sam fica completamente em pânico quando ela começa a meio que se afogar, né? E ele tá acompanhando ela de barco, então ele pega ela e coloca ela dentro do barco e ele faz massagem na perna dela e aí eles têm um momento muito de tensão sexual acumulada. Principalmente porque o Sam literalmente vira pra ela e fala assim: você ainda é a mulher mais bonita que eu já conheci. Tá, você tem uma namorada, mas ok. E a Percy fica tipo, Taylor. E ela fala que o que eles estão fazendo é uma má ideia, não é legal. E ela sugere deles voltarem nadando pra esfriar a cabeça. Eles voltam nadando e a Percy espera o Sam no pier enquanto ele troca de roupa. E pela primeira vez em muito tempo, ela começa a pensar numa ideia pra uma história. Ela parou de escrever, na real, nos últimos anos. E ela fala isso pro Sam e ela admite que ela parou de escrever. Faz anos que ela não escreve uma história. E ele fala que ainda tem a cópia autografada do conto que ela fez que ganhou aquele concurso, lembra? E a Percy pergunta da mãe deles por quê. Quando aconteceu a tal coisa, 12 anos atrás, que eles pararam de se falar, a Percy cortou contato com a família toda, não só com o Sam. E ela pergunta se a mãe deles odiava ela, mas ele fala que não. Ela ficou preocupada e ficou um pouco magoada, porque a Percy naquela altura era basicamente parte da família, mas que ninguém ali odeia ela, sabe? Ele fala, eu não te odeio, minha mãe não te odeia, meu irmão não te odeia. Eles têm meio que um momento, assim, emocional agora, né? Antes eles tiveram um momento de atração física, agora uma parada mais emotiva. E aí o momento passa e o Sam joga ela na água, assim, de brincadeira. E agora estamos no verão de 14 anos atrás, então quando eles tinham 16 anos, a Percy começa a trabalhar no restaurante da mãe do Sam durante o verão. Os pais dela ficam muito preocupados com o fato dela querer passar todo o tempo dela com o Sam. Eles ficam tipo, cara, não se apega tanto sendo tão jovem, você é adolescente, vive outra coisa, sabe? Mas ela ignora isso e ela fala que o Sam é o melhor amigo dela e não tem como ele não fazer parte da vida dela. Também porque, assim, a família da Percy tem grana, ela não precisa trabalhar, sabe? Mas ela diz que trabalhar vai ajudar ela a aprender responsabilidade e ela nunca revela que ela gosta do Sam, por mais que seja uma coisa que todo mundo sabe. E lá no restaurante, ela gosta de fazer parte da equipe, sabe? Ela, o Sam, o Charlie, o Julian, que é esse cara que eu falei, né, que tá tomando conta do restaurante no presente. E a mãe deles coloca sempre a Percy e o Sam pra trabalhar no mesmo turno, então eles conseguem trabalhar juntos e também passar o tempo livre deles juntos. E aí, numa noite, eles pegam o Banana Boat, né, que é o barco dos meninos, pra ir até a cidade, tomar sorvete, e eles estão conversando sobre o Mason. E a Percy fala que o Mason não é oficialmente o namorado dela, apesar deles saírem e se beijarem, e o Sam revela que ele também deu o primeiro beijo dele, né, finalmente. E assim, gente, a essa altura já faz 7 meses que o Mason pediu ela em namoro, então ela está 7 meses enrolando esse pobre desse homem. Mas, enfim, pela primeira vez os pais da Percy deixaram ela sozinha no chalé durante o verão, porque eles foram numa festa no dia do Canadá, e ela, o Sam e o Charlie estavam trabalhando no restaurante, eles chegam em casa, eles estão suados, assim, cansados, e eles decidem pular pelados no lago, e a Percy pede pro Sam acordar ela no dia seguinte pra, de novo, atravessar o lago a nado. No dia seguinte, o Sam vai até a casa dela, chamar ela pra atravessar o lago, e ela tá se arrumando ainda, e aí o telefone toca, e é o Mason. Ele ligou pra desejar boa sorte pra ela na travessia. E a Percy admite pro Sam que se o Mason não ligasse,
toda semana, ela literalmente esqueceria que ele existe. Porque quando ela tá ali, ela tá muito imersa naquilo e ela não pensa na vida dela. De novo, bem similar ao Verão que Mudou Minha Vida nesse sentido. E o Sam fica meio surpreso com isso, porque, de novo, ela tá 7 meses enrolando esse pobre desse homem. Mas ela fala, eu gosto mais de outra pessoa, lembra? E ela fala que não tem certeza se a pessoa sabe disso, porque ele é meio difícil de ler. Dessa vez, a Percy acha a travessia bem mais fácil. Por ela já ter feito antes, ela também tá um ano mais velha, né? E ela faz 7 minutos mais rápido do que antes. E aí o Sam precisa trabalhar à noite e ela comete o erro de assistir A Bruxa de Blair sozinha. De novo, os pais dela não estão lá. E ela fica apavorada com o filme e tá tendo uma tempestade. Ela fica tipo, não foi uma boa ideia. Então ela liga pro Sam pra perguntar se ela pode dormir lá. A Sue, que é a mãe dos meninos, já tá dormindo. Então o Sam vai buscar ela em casa, porque de novo ela tá com medo. E aí ela tá com muito medo e ela pede pra dormir no quarto dele. E ela fala que não se importa deles dividirem a cama. E aí o Sam, mesmo assim, meio nervoso, ele concorda. E aí eles estão deitados na cama, conversando. E ele fala sobre uma menina que ele beijou, que é a Maeve. Mas ele fala que não foi nada sério. Também não foi o primeiro beijo dele. Ela fala, foi seu primeiro beijo? Ele fica tipo, cara, eu tenho 16 anos. Não foi meu primeiro beijo. Mas ele acaba admitindo que ele deu uns amassos numas meninas lá da escola, tipo, fez mais do que só beijinho. E ela fica meio surpresa e ele fala, não entendi a surpresa, você não dá uns amassos com seu namorado? E ela fala, ele não é meu namorado. E ela fala, eu preferia dar uns amassos com outra pessoa. Ele pergunta quem e ela fica, não me faça te falar quem é. Mas ele fala, por favor, me diz. Ela diz, acho que você sabe. E ele fala que quer ter certeza. Então ela finalmente vira pra ele e fala, eu preferia beijar você. E assim que ela falou isso, ele beijou ela. Eles dão uns amassos, mas não fazem mais nada além disso. E aí eles estão indo dormir e o Sam sussurra, também prefiro beijar você. Na manhã seguinte ela acorda com o braço do Sam em volta dela, eles estão abraçados e a mãe dele tá batendo na porta. Quando eles descem pra tomar café, a mãe dos meninos fica bem surpresa de ver a Percy, principalmente porque o Sam fala, ela dormiu lá na minha cama. E aí a Sue meio que senta eles e dá uma lição sobre ir com calma, respeitar limites, né? Consentimento, etc. Uma diva. E ela diz que confia neles dois, mas que da próxima vez que a Percy for dormir lá, o Sam vai dormir no sofá. Eles continuam passando tempo juntos no verão, né, como de costume, mas eles não falam sobre o beijo deles. A Percy continua recebendo ligações do Pob e do Mason, mas ela decide que vai terminar com ele pessoalmente quando voltar pra casa. Uma semana antes da Percy ir embora, o Sam leva ela pra fazer uma trilha e eles finalmente conversam sobre o beijo. Ele fala, estive pensando sobre a gente. Não dá pra te dizer quantas vezes eu pensei em te beijar, como naquela noite no meu quarto. Foi incrível, eu sei que vou falar uma coisa brega, mas foi a melhor noite da minha vida, eu lembro dela o tempo todo. Você e eu temos uma coisa especial, não tem mais ninguém com quem eu prefira passar o tempo do que com você. Não tem mais ninguém com quem eu prefira conversar do que com você. E não tem mais ninguém que eu prefira beijar do que você. Mas você é mais importante pra mim do que beijar. E eu fico com medo de que, se a gente apressar esse lado das coisas, vai estragar o resto. E ela pergunta, tipo, tá... Você quer que a gente só seja amigo, então? E ele fala, acho que não estou dizendo isso do jeito certo. O que eu quero dizer é que você não é uma amiga qualquer pra mim. Você é minha melhor amiga. Mas a gente passa meses sem se ver. Somos muito novos e eu nunca tive nenhum relacionamento antes. Não sei como é ter um relacionamento e eu não quero estragar tudo entre nós. Eu quero ser tudo, Percy, quando a gente estiver pronto. E a Percy fica tipo, eu tô pronta. Eu quero tudo agora. Tipo, ela quer ficar com o Sam pra sempre, ela tá convencida disso. Mas ele fala, não quero colocar uma pressão sobre nós dois com a qual a gente não possa lidar. Nós dois temos grandes planos. O segundo e o terceiro ano vão decidir em que faculdade a gente vai poder entrar e se eu vou conseguir uma bolsa. E ele basicamente fala que não dá pra eles ficarem juntos. E ela fala, então a gente simplesmente volta a ser amigo como se nada tivesse acontecido? Mas e depois, a gente arranja outros namorados e namoradas? E ele fala, não vou atrás de outra namorada, mas percebi que seria um grande idiota se dissesse que acha que a gente não deveria ficar junto agora e depois eu disse pra você não sair com ninguém. E ela fala que ele é um idiota de qualquer jeito, porque ele é, realmente. E aí, enfim, a Percy fica chateada, né, por ele querer que as coisas voltem a ser como antes, mas ela fica mais tranquila depois que ele fala essa coisa de, não vou arrumar outra namorada, sabe? No presente, a Sam e o Percy estão à deriva, assim, na jangada, quando o Charlie aparece. Ele convida eles pra ir comer e a Percy percebe que
O Charlie e o Sam interagem de uma forma muito diferente agora. O Charlie age como se ele estivesse sempre meio que checando o Sam, sabe? Tipo, checando se ele tá bem, se ele comeu, o que tá acontecendo na vida, né, do irmão. A Percy menciona a Taylor e pergunta com quem que o Charlie tá saindo agora, né? Ela fica tipo, o Sam tem a Taylor e você, Charlie? Qual é a namorada do momento? E o Charlie vira pro Sam e fala, você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Ele claramente fica meio irritado quando a Percy menciona a Taylor, mas o Sam fala pro Charlie não falar mais nada e a Percy fica, climão, vou lavar a louça. E aí, quando ela volta, ela ouve os irmãos discutindo. O Charlie vai embora, mas ele fala pra Percy, tipo, não tem nada a ver com você, você não fez nada, você não falou nada, eu tenho outras coisas pra fazer, só. E a Percy pergunta por que o Charlie não procurou ela em Toronto, porque agora eles moram na mesma cidade. E ele fala que ele achou que não era uma boa ideia, mas ele promete guardar um lugar pra ela no funeral. No dia seguinte, ele fala que precisa de uma amiga, já que o Sam tem a Taylor. Depois que o Charlie sai, o Sam fala que eles se dão muito melhor agora, mas o Charlie sabe qual botão apertar pra provocar o irmão, sabe? Quem tem irmão sabe que a gente sabe o que falar pra irritar o nosso irmão, né? E ele também fala que não tem dormido muito ultimamente, porque ele tá muito estressado. E eles descem pro porão e ele mostra pra Percy uma caixa de papelão cheia de filmes de terror que ele comprou na faculdade, né? Que ele tinha dito pra ela que comprava no brechó e tal, mas que ele nunca assistiu nenhum e que ele acha que inconscientemente ele tava colecionando aquilo pra ela, sabe? Nunca foi pra ele, era tudo pra ela. Eles assistem um filme juntos e o Sam conta pra ela que ele e a Taylor se conheceram há 2 anos e meio, mas eles ficaram separados por 6 meses durante esse período, e ele tinha certeza que tinha acabado, né, o relacionamento deles, mas a Taylor convenceu ele a tentar de novo no mês anterior, logo antes da mãe dele falecer, mas ele ainda acha que não estava funcionando, e ele terminou definitivamente com ela, e a Percy fica tipo, quando que tu fez isso? E ele fala que foi na noite que eles beberam juntos, e eles deixaram a Percy no hotel. Ele terminou com a Taylor naquela mesma noite, e apesar da Taylor, né, ela vai voltar pro funeral e tal, eles não estão mais juntos. Eles acabam dormindo, assistindo o filme, e na manhã seguinte eles acordam ainda no sofá ali do porão. O Sam fica muito feliz por finalmente ter dormido, né? Porque ele tinha falado que tava com dificuldade pra cair no sono e tal. Mas ele claramente tá abalado, introspectivo, né? É o dia do funeral da mãe dele. E aí ele leva a Percy de volta pro hotel que ela tá hospedada pra ela se arrumar pro funeral. E aí eles estão no estacionamento, dentro da caminhonete do Sam, e ele desaba. Ele começa a chorar, e a Percy fica ali, né, do lado dele, confortando ele. E aí ela conforta ele até demais. E eles ficam dentro da caminhonete, não vão até o final, mas fazem coisas. E aí depois ele fala pra ela, eu te amava. E ela fala, eu sei. E ele diz, você partiu meu coração. E ela fala, eu sei disso também. Voltamos ao verão 13 anos atrás, agora eles têm 17 anos. E a Percy tava 100% com a expectativa de que o Sam já ia ter mudado de ideia sobre eles dois, né? Sobre eles não poderem ficar juntos e tal. Mas isso não acontece, então ela oficializa as coisas com o Mason. Tipo, agora ela diz que está realmente namorando com ele, depois de 1 ano enrolando o Pob. E o Mason é um pouco mais velho, né? Então ele já tá fazendo faculdade e tal. E ela usa a pulseira que o Mason deu pra ela no Natal com a família do Sam. E o Sam percebe, né, a pulseira, e ele fala pra Percy contar pra ele sobre o relacionamento. Ela fala, tipo, eu tô com o Mason e é isso. E durante o ano ela se ocupa com escola, ela entrou pro time de natação e ela tá namorando, né? Então ela tenta ocupar a mente ao máximo possível. E logo antes dela ir viajar pro verão, né, pra passar o verão na cabana, a Delilah fala pra ela não deixar o Sam mexer com a cabeça dela. A Percy percebe que tem uma tensão bem palpável entre o Charlie e o Sam nesse verão. Quando o Charlie abraça ela, né, pra cumprimentar ela, ele fala que o irmão dele é um idiota. E a Percy pergunta pro Sam sobre esse comentário, mas o Sam não quer falar o que aconteceu. A Percy dá pro Sam um conto que ela escreveu e ele dá pra ela uns romances de terror de segunda mão. E aí eles se acomodam pra ler um do lado do outro, né? Ela lê o livro que ele deu e ele lê o livro que ela escreveu. E o Sam pergunta o que o Mason acha da escrita dela, mas ela admite que ele nunca leu nada dela. A Percy fala que sente que as histórias dela são pessoais demais pra compartilhar com o Mason, mas ela confia no Sam. E ele pergunta o que ela gosta no Mason, e ela fala que ela gosta que ele gosta dela. Durante o verão, ela volta a trabalhar no restaurante da mãe dos meninos, e ela, o Sam e o Charlie continuam o ritual deles de nadar pelados no lago depois do expediente. Eles fazem isso várias vezes. Tem até uma noite que a Anita, que é a namorada do Charlie, mergulha com eles, e o Charlie
ele faz uma brincadeirinha com a Percy. Ele fica tipo, vem ficar com a gente, Percy, deixa o Sam pra lá. Ele fala, não consigo imaginar alguém que não se apaixonaria por você. E aí a Percy percebe que o Sam contou pro Charlie sobre o beijo, né, que eles deram, e ela fica meio chateada, mas o Sam insiste que o Charlie arrancou a verdade dele depois que a Percy apareceu no Natal namorando com o outro. O Charlie ficou tipo, cara, o que aconteceu? E aí o Sam contou pro irmão, né, o que tinha acontecido. E aí o Sam pergunta se pode abraçar ela e fala que ela tá deixando ele louco, e ela fala que ele tá confundindo a cabeça dela e vai embora. Na manhã seguinte, eles estão juntos no lago e ele pede desculpa pelo jeito que ele agiu na noite anterior. Mas a Percy fica tipo, cara, as suas ações e as suas palavras sempre se contradizem. Você fala uma coisa e aí age de outra forma. Toda hora você muda de ideia. De novo, Conrad Fisher Core. E aí mais tarde, o Charlie de novo flerta com a Percy na frente do Sam. E a Percy manda ele parar. Ela fala que tá cansada das brincadeiras do Charlie. No dia seguinte, o Sam vai correr de manhã. E aí depois ele encontra com a Percy e pede desculpa de novo. E ele fala que não queria estragar a amizade, mas acabou que ele estragou de qualquer jeito. E ele fala que não quer mais confundir a Percy e também não quer esperar mais. Ele fala, não, vamos ficar juntos sim agora, você estava certa. Mas ela fala que ele agora tem que respeitar o fato de que ela tem um namorado. Porque também o Mason vai visitar ela na semana seguinte, lá no chalé. Então, tipo, não dá pra ela só largar tudo e ficar com o Sam. E aí, na semana seguinte, o Mason, a Delilah e o Patel vão até o chalé e quando eles chegam na cidade, a Percy tá trabalhando no restaurante, então eles vão pro restaurante primeiro. E aí foi um clima meio estranho, especialmente porque a Delilah, sendo inconveniente pra caralho, ela fala pro Sam ir na mesa cumprimentar eles e ela fica tipo, esse aqui é o namorado da Percy! E aí o Sam fica meio... E aí a Delilah também convida o Sam pra ir até a casa da Percy depois do expediente. E eles vão pra casa enquanto a Percy termina de trabalhar e quando ela chega em casa, os três já estão bêbados completamente. Os pais da Percy não estão lá, então eles já estão completamente alcoolizados. E o Sam até vai lá também, mas ele fica muito desconfortável porque é o namorado da Percy, né? E o Mason demonstra carinho pela Percy, principalmente porque ele tá muito bêbado, e o Sam fica muito desconfortável com isso. E a Delilah faz um comentário sobre a escrita da Percy e o Sam fala, tipo, é verdade, ela escreve e tal. E aí o Mason fica, ela deixa você ler as coisas que ela escreve? Porque ela não deixa eu ler. E aí o Mason fica meio territorial e ele começa a beijar a Percy pra meio que mostrar pro Sam que é a garota dele. E o Sam fica desconfortável e vai embora. Naqueles dias que o Mason, a Delilah e o Patel estão no chalé, o Sam mantém muito distância, assim, ele não fica muito perto deles. E mesmo depois que o pessoal vai embora, ele continua ficando reservado e ela fala, era como se ele tivesse trancado seus sentimentos por mim, que era exatamente o que eu tinha pedido. À medida que o fim do verão se aproximava, no entanto, percebi que aquele não era o meu desejo. Eu queria mesmo era quebrar a tranca entre nós. Então, na última semana das férias, ela liga pro Mason e termina com ele por telefone. E aí, é o último dia antes dela voltar pra cidade e ela e o Sam estão no quarto dele, lendo. E ele tá lendo um livro, tipo, de anatomia e aí ela começa a provocar ele, tipo, com a perna, assim, coloca a perna em cima dele e tal. E aí ela começa a fazer uns comentários, tipo, ai, porque o corpo humano é sexy, não sei o que, tipo, provocando ele, claramente. E aí ela fala, aprendeu mais alguma coisa nesse seu livro? Quer me explicar? E ele fica meio, Percy, não vamos fazer isso não. Mas ela fala, acho que vou ter que arranjar outro futuro médico pra me instruir. E aí, na hora, ele se joga em cima dela, eles não vão até o final, mas eles se beijam e tal, fazem outras coisas. E a gente volta para um capítulo do presente. A Percy tá muito mal com o que tá acontecendo. Ela finalmente manda mensagem pra amiga dela. E aí ela chora no banho, porque ela tá se sentindo muito enojada por ter se aproveitado do Sam no momento de fragilidade, né? O dia do funeral da mãe dele. E eles ficam, tipo... Realmente, né, Mona? Não é muito legal fazer isso. Mas ela vai pro funeral e a Taylor tá lá ao lado do Sam. E a Percy mantém distância, obviamente, né? O Charlie e o Sam fazem discursos no funeral e o Sam fala sobre como os pais deles eram melhores amigos desde o jardim de infância. Eles começaram a namorar no 9º ano e se casaram logo depois do ensino médio e que eles tiveram muita sorte de ter encontrado o amor verdadeiro deles tão cedo na vida. Depois do funeral, né, da cerimônia na igreja, tem uma recepção no restaurante e aí a Percy vai ajudar na cozinha e ela ouve o Sam conversando com os amigos dele que apareceram lá
atrás, o George e o Finn. E os amigos dele estão tipo, cara, não faz isso. Da última vez que você fez, você ficou muito mal. A gente teve que te consolar, não sei o que, nanã. Você demorou anos pra superar ela. E a Percy percebe que eles estão falando dela e que os amigos dele estão falando pra ele não reatar com ela. E aí ela tem um ataque de pânico imediatamente. Ela tenta sair correndo, mas ela acaba esbarrando no Charlie. E ele leva ela pra cozinha e o Sam aparece, consegue ajudar ela a se acalmar, meio que vira uma cena ali. E aí o Charlie pergunta sobre o ataque. Ele fala, tipo, há quanto tempo você tem crise de ansiedade, né? Ataque de pânico, assim. E ela fala que começou há 12 anos atrás. Então a gente sabe que começou logo depois que aconteceu essa grande coisa que fez ela parar de falar com o Sam. Agora voltamos para o outono, há 13 anos atrás. Então não é verão ainda, é outono. A mãe dos meninos descobre o que a Percy e o Sam estão fazendo, porque o Sam tá com um chupão no pescoço. A Percy começa a ir sempre na cidade nos finais de semana pra passar tempo com o Sam. Ela conseguiu comprar um carro com o dinheiro que ela tinha economizado e também o pai dela ajudou um pouquinho. Então todo final de semana ela viajava pra lá pra encontrar com o Sam. E antes dela ir pela primeira vez, a mãe do Sam liga pros pais dela e fala que eles estão tendo um relacionamento físico e faz o Sam prometer pra mãe da Percy que ele vai ser respeitoso com ela. Os pais da Percy não comentam diretamente sobre isso com ela, eles não conversam sobre isso, mas a mãe coloca uma caixa de camisinha na mala dela com um bilhete, tipo, só por precaução. O Sam vai se inscrever na Queen's University em Kingston, que é onde a Delilah e um dos amigos do Sam também querem estudar. Mas a Percy vai para a Universidade de Toronto, que é onde os pais dela dão aula, e é uma distância de 3 horas entre os dois. Então, ela tá meio que se preparando emocionalmente para essa distância. E eles passam o Dia de Ação de Graças e o Natal juntos, e todo mundo é aceito na faculdade que quer. A essa altura, o Charlie já está na faculdade, né? Porque ele é um pouco mais velho. O Sam convida a Percy pro baile de formatura dele. E ela fica triste com os 4 anos de separação, né? Porque eles vão passar 4 anos de faculdade a 3 horas de distância um do outro e não vai ser mais tão fácil ficar indo e voltando e se vendo toda hora. Mas ele promete pra ela que vai passar rápido e eles ainda têm todo o verão juntos pela frente. A Percy vai pra formatura do Sam e ele faz um discurso lá na formatura e ela vê que ele é super querido pelos colegas e ele, obviamente, é muito inteligente, ele tira as melhores notas. E aí acontece uma situation. Eles vão pra festa que tem depois da cerimônia de formatura e é num sítio afastado. O Charlie leva eles de carro e eles estão lá na festa conversando. E ela fala, seu discurso foi meio que incrível. Eu pensei que eu fosse a escritora nesse relacionamento. Que outros segredos você está escondendo de mim, Sam? E aí ele tá sorrindo e o sorriso some na hora. E ela fica, que foi? O que você tá escondendo de mim? E aí ele puxa ela pra longe e ela fica muito assustada. Ela fica tipo, cara, o que tá acontecendo? Mas ele acaba revelando que ele foi aceito em um curso intensivo pra estudantes de pré-medicina. Ele achou que não tinha chance de entrar, porque é muito seletivo e tal, mas ele entrou. E ela fica, que bom, tô orgulhosa. Mas ele fala, então... A questão é a seguinte, eu tenho que ir embora daqui 3 semanas. Então, não, eles não vão ter o verão todos juntos. Que era o que ela estava contando com aquilo, né? E ele pede desculpa por não ter contado antes, que ele sabe que deveria ter falado, mas sabia que ela estava muito ansiosa pra passar o verão junto. E ela fala que achou que ele também estivesse ansioso, né? Pra eles passarem o verão juntos. E ela vomita em cima dele. Quando o Charlie vai buscar eles, ele imediatamente percebe, tipo, ele fala, finalmente contou pra ela, hein? E aí eles passam essas 3 semanas juntos, né, mas passa muito rápido. Eles fazem a tradição anual dela atravessar o lago a nado no último dia antes dele tem que ir, e ele fala, seu melhor tempo até agora, achei que não conseguiria acompanhar, e ela diz, isso é engraçado, parece que eu que estou sendo deixada pra trás. E eles têm meio que uma briguinha, assim, por conta disso. Ela fala que ele não falou pra ela sobre nem tentar entrar nesse curso, e escondeu isso dela o tempo todo. E ela fala que entende porque ele quer ir, é incrível que ele tenha entrado, vai ser ótimo pra ele, mas ele ter escondido isso dela até o último minuto dói muito pra ela, sabe? Ela não gostou disso, mas ele fala que ela é a melhor amiga dele, é a pessoa favorita dele, eles vão se falar o tempo todo. E ela fala que parece que ela nunca mais vai ver ele, e ele diz, é só a universidade, um dia você não vai conseguir se ver livre de mim, eu juro. E aí ele vai embora, ela continua lá, trabalhando, vivendo a vida normal no verão, e ela e o Charlie se aproximam muito, porque o Charlie tá meio que cuidando dela, sabe? Ele sabe que ela tá muito mal, porque o Sam não tá lá, então ele é super gentil e atencioso com ela, ele sempre fica vendo como ela tá, e ela tá arrasada. Por quê também? O Sam
sumiu por uma semana. Tipo, ele chegou lá na faculdade pra fazer o curso e ele sumiu, não ligava pra ela, não mandava e-mail. Ela manda mensagem e não tem resposta, ela liga e ele não atende. E o Charlie vê como ela tá abalada com isso e ele fala que se tivesse no lugar dele, teria ligado pra ela, né? Meio que o mínimo. E ele fala que o Sam dá como certo que eles vão ficar juntos pra sempre. Sabe? Tipo, pro Sam a gente vai ficar junto pra sempre, então a gente atura qualquer coisa, sabe? Nosso relacionamento supera qualquer coisa. Mas ele já estragou uma vez quando ele motivou a Percy a ir namorar o Mason, né? Ele jogou a Percy no colo do Mason e que se ele não se esforçar mais agora, de novo, outra pessoa vai aparecer e vai ocupar o lugar dele. No presente, a Percy sai escondida do restaurante pra se recompor, né? Depois da crise de pânico dela, e ela recebe uma ligação da amiga dela. Ela finalmente atende e conta sobre o ataque de pânico e tudo que aconteceu. E a Chantal fala que isso é muito significativo e fala que ela claramente ainda se importa muito com o Sam, porque também ela age muito diferente com o Sam do que ela age com os outros homens da vida dela, né? Aquela coisa lá do começo, dela ter vários relacionamentos foda-se, que ela não se importa, e o Sam é uma pessoa que ela realmente se importa. É o único homem que ela liga de verdade. E a Percy nunca tinha contado o passado dela direito, né? Pra amiga. Então ela fica meio impressionada com a perspicácia dela. E aí ela finalmente conta toda a história pra Chantal. E a Chantal fala que a Percy devia falar com o Sam, porque ela nunca superou de fato o relacionamento. Quando a Percy volta pra dentro do restaurante, a maioria dos convidados já foi embora e o Sam e o Charlie parecem estar bem cansados. E aí ela ajuda o Julian a lavar louça e tal. E o Julian fala, tipo, nossa, todo mundo se perguntava pra onde que você tinha desaparecido? Tipo, o que aconteceu com você? Que você sumiu todos esses anos? E pede pra ela não sumir de novo. E aí ele fala que ela pode ir embora com o Charlie e com o Sam pra eles irem comer alguma coisa, enquanto ele termina de arrumar tudo. A Percy vai com eles então, e eles estão voltando pra casa deles. E eles ficam fazendo várias perguntas sobre os ataques de pânico dela, né? As crises de ansiedade e tal. E ela se sente surpreendentemente confortável em responder, ela não tem problema em contar essas coisas pra eles. E aí, quando eles já estão em casa, ela menciona a Taylor. E o Charlie é super ríspido com o Sam. Ele fala que o Sam tá cometendo o mesmo erro de novo e que ele tá sendo um covarde. E ele sai pra caminhar, esfriar a cabeça. E o Sam fala pra Percy que o Charlie acha que ele não mudou desde a infância, que o Sam é o mesmo, né? Mas que agora ele é diferente. Ele não toma mais as pessoas e os relacionamentos como garantidos. E é aquilo que a gente viu no passado, né? Que ele achou, não, a gente vai ficar junto pra sempre, então eu posso ficar uma semana sem falar com ela. Tipo, não, não pode. E ele fala, eu sei que o tempo não é infinito. Acho que o Charlie sempre entendeu isso, talvez porque ele fosse mais velho quando nosso pai morreu. Na opinião dele, eu estava perdendo tempo com a Taylor, mas acho que eu estava mais seguindo o caminho de menor resistência. E a Percy pergunta se isso não é uma coisa boa, né? De não ter atrito em um relacionamento e tal. E pergunta por que o Sam terminou com a Taylor. E ele fala, você sabe por quê. E aí o Sam beija a Percy e fala que tentou esquecer ela por muito tempo, mas agora ele não quer mais. Só que a Percy desacelera ali a parada e ela fala que tem coisas a dizer. E a gente descobre que há 12 anos atrás o Sam pediu a Percy em casamento e ela falou que não. Ela fala que precisa explicar pra ele por que ela disse não quando ela amava muito ele e queria muito dizer sim. E ele não quer falar sobre aquilo agora, sabe? Tipo, eles estão se beijando e fica tipo, você quer falar disso agora mesmo? Mas ela diz que precisa saber, ela precisa conversar sobre aquilo. Então ela pergunta sobre o que os amigos dele estavam falando lá no funeral, dela ter destruído ele e tal. E ele fala que ele passou por um momento difícil depois que eles terminaram, que era muita festa, muita bebida, mas que isso já passou. E ela diz, eu não sou boa o bastante pra você, eu não mereço você e nem a sua amizade, especialmente nada além da sua amizade. Mas ele fala pra ela não fazer isso, pra ela não excluir ele de novo, que ele quer ficar com ela. Ela não quer, e ela diz que quer mais do que tudo. E ele diz, então me deixe ficar com você. E aí eles ficam se beijando e tal. Eles vão até o fim e aí depois o Sam fala, eu te amo, acho que nunca deixei de amar. E a Percy pensa, mal consigo ouvir o que ele diz, porque ao mesmo tempo as palavras que eu deveria ter falado 12 anos atrás sobem borbulhando pela minha garganta e saem pela boca. E aí a gente finalmente descobre o que é essa coisa horrível que ela fez. A gente volta, flashback, 12 anos atrás. A gente ainda tá naquela fase, né, de depois dele ter ido pra faculdade, ela ficou 2 semanas sem notícia direito dele, e quando eles se falam, ele é super breve, super distraído, ele não fala com ela direito, sabe? O Charlie sugere que a Percy volte a nadar pra ajudar a lidar com a situação, né, distrair a cabeça, e aí ele começa a treinar ela, então todo dia de manhã eles se encontram no lago, e ela nada, ela decide atravessar o lago de novo, e o Charlie ajuda ela, e a mãe
mãe dos meninos parece estar um pouco desconfortável com essa proximidade do Charlie com a Percy, mas é aquilo, né? Ele tá ajudando ela a ficar bem sem o Sam ali, e realmente nadar tá ajudando a Percy a dar uma pausa das preocupações dela com o Sam, mas ela ainda tá muito insegura com ele estar super distante dela e tal, e ela fica até meio amarga com aquilo, sabe? Ela ressente muito ele por ele ter ido embora e fala que ele só queria se afastar dela, e ela se torna uma pessoa meio diferente, sabe? Ela fica meio irritada com todo mundo à volta dela o tempo todo. Ela consegue atravessar o lago como planejado, e dessa vez o Charlie tava remando ali ao lado dela, né? Mas ela continua a passar bastante tempo com o Charlie, eles conversam, ele acaba revelando pra ela que já leu os contos dela também, e ele gostava, por mais que ele achasse meio estranho as coisas que ela escrevia, e ele pergunta se ela ainda escreve nos últimos tempos sem o Sam, ela diz que não, e ele incentiva ela a continuar escrevendo. E aí eles estão conversando e ele fala: tive uma ideia, acho que pode te animar um pouco. E ela diz: já te falei que homenagem é um limite difícil pra mim. E ele fala: quando se cansar do meu irmão, me avisa. E ela fica meio imóvel com aquilo, porque ela nunca tinha passado tanto tempo com o Charlie e ela tava gostando muito daquilo, né? Ela fala: às vezes eu até esquecia que estava brava com Sam e que sentia falta dele. Charlie não estava com uma garota pendurada nele naquele verão, e era surpreendentemente bom em ouvir. Ele passava por cima do meu mau humor, ignorando-o completamente ou me dando uma bronca. E ele fala pra eles irem pra um drive-in, que é aquele negócio de ver filme de dentro do carro, né? Que é mais ou menos 1 hora lá da cidade, mas pra eles irem juntos, e que vai passar filmes de terror. E ela fala: parecia perigoso de um jeito que eu não consegui entender exatamente. Os filmes de terror eram coisa minha e do Sam, mas Sam não estava ali. Eu estava. E Charlie também. E ela fala que quer ir, é exatamente isso que ela precisa, e eles combinam de ir no domingo. No sábado, ela recebe um e-mail do Sam. Ele fala que o curso é mais difícil do que ele esperava e que ele sente muita falta dela, mas que ele precisa limitar as ligações dele pra 1 vez por semana pra não distrair ele, sabe? Pra não atrapalhar ele. E a Percy fica muito chateada quando ela lê aquilo, né? Obviamente. E ela liga pra ele. E quem atende é uma garota. E ela fala: o Sam tá ocupado. E ela insiste em falar com ele. E aí o Sam aparece no telefone e ele tá bêbado. Ele claramente tá meio que numa festa, assim, bastante barulho. E ele fala: amanhã a gente conversa. E a ligação cai. E a Percy fica destruída, porque ela fica: porra, ele não tem tempo pra falar comigo. Eu tô distraindo ele, mas ele tá bêbado numa festa com outras garotas, sabe? Tipo, foda, né? Foda certas coisas. No dia seguinte, o Sam manda uma mensagem pedindo desculpa, querendo conversar, mas ela não responde. E é o dia do cinema, né, com o Charlie. Então, ele busca ela, eles vão pro cinema e eles ficam meio que flertando. Ele comenta sobre ela estar com olhos inchados, né? Tava chorando, e ela conta sobre o Sam. O Charlie fica muito irritado com a possibilidade do Sam estar terminando com ela, mas a Percy não sabe ao certo, tipo, se eles terminaram ou não, né, e tal, e ela fala que quer esquecer o Sam, só quer se divertir. E aí, quando eles voltam, os pais da Percy não estão em casa, e ele vai pra casa dela, fica ela e o Charlie lá na casa dela, bebendo uma cervejinha, conversando, e aí eles começam a meio que flertar. Ele fala que ela é muito sexy, e ele fala: eu não aguento tanto que você é sensual. E aí a Percy pula em cima dele, eles começam a se beijar, e aí eles ficam, né, vão até o final. E isso é a coisa horrorosa que ela fez com o Sam, né? Ela transou com o irmão dele. E eles não estavam tecnicamente terminados, né? Aquela coisa. É meio Ross e Rachel, we were on a break, mais ou menos. Tipo, é uma situação meio estranha, sabe? Tipo, talvez ela tenha até traído ele com o irmão dele, dependendo do ponto de vista. No dia seguinte, quando ela acorda e ela percebe que tá na cama com o Charlie, ela entra em pânico e ela pede pra ele ir embora, e ela tá com muito nojo dela mesma. O Charlie percebe que ela tá muito abalada e fica checando como ela tá durante o dia. Ela tem um ataque de pânico e ele pede desculpas, mas eles nunca mais falam sobre aquilo, mesmo a Percy se sentindo mal por também ter magoado ele, né? Porque tendo essa reação que ela teve, ela conseguiu magoar os dois. Quando o verão acaba e ela volta pra cidade, os pais dela falam que vão ter que vender a casa do lago por questões financeiras, eles não estão conseguindo mais manter. Desde a noite lá com o Charlie, a Percy só tá trocando e-mail com o Sam, ela não terminou com ele, eles ainda estão juntos, só que não estão se falando no telefone, nada assim, estão se falando pouco, enfim. Ela conta pra ele sobre os pais dela venderem a casa, e ele oferece ajuda pra levar as coisas dela pro chalé dele no feriado de Ação de Graças, pra ela poder ficar lá quando quiser ir pro lago. O Sam se adapta à faculdade, e aí ele começa a voltar a ser quem ele era antes, né? Mandar mensagens mais longas, detalhadas, dar mais atenção a Percy. Ele pede desculpa por ter sido frio, ele fala que estava sobrecarregado, diz que ama muito ela, sente muita falta dela, que ela é a melhor amiga dele, é a única
única pessoa com quem ele imagina ter um futuro. E a Percy não conta pra ninguém sobre a parada do Charlie, e ela decide que vai contar a verdade pro Sam no dia de ação de graças, quando eles se verem pessoalmente. Ela manda um e-mail falando que precisa conversar sobre uma coisa importante, e ele fala que também tem uma coisa a dizer. Quando ela chega na cidade, ela tá organizando, né, as coisas dela pra vender a casa. E aí o Sam chega e ela já cumprimenta ele chorando. Ela já tá abalada. E aí ele fala as 3 novidades dele, né? Aquela coisa que eles fazem. E ele fala que ama ela, que não suporta voltar ao chalé sem ela e que quer se casar. E aí ele mostra o anel da avó dele e pede ela em casamento. Ela quer muito dizer que sim, mas ela não consegue. Ela mente, tá? Ela diz que acha que eles são jovens demais e que não pode confiar que ele vai amar ela pra sempre, já que ele recentemente pediu um tempo pra ela. E aí mesmo com o Sam insistindo que ele tava errado, que ele ama ela, que ele quer passar o resto da vida com ela fala pra eles fazerem uma pausa no relacionamento. De volta ao presente, a gente retoma exatamente onde a gente parou, né? Então eles estão deitados na cama, ela vira pra ele e fala: eu transei com o Charlie. E ela pede desculpas pelo erro dela, ela tá chorando bastante. Ela fala: eu amava você mais do que tudo, só que você foi embora, e depois que você escreveu aquele e-mail, eu achei que você estivesse terminando comigo. Sei que isso não é desculpa pra nada, e foi por isso que eu acabei com o que existia entre a gente. Eu te amava, Sam, de verdade, tanto. Mas eu não era boa o bastante pra você. Ainda não sou. Eu faria qualquer coisa para não ter feito aquilo, pra consertar tudo. Me diga o que fazer. Por favor, fala alguma coisa, qualquer coisa. E ele pergunta como foi que aconteceu. Ele fala: você deu pro Charlie. Eu perguntei como foi. E ele tá com um tom meio venenoso, sabe? E ela fica muito abalada porque é muito atípico dele agir dessa forma, né? Ele não é assim. E aí ela começa a pegar as coisas dela pra ir embora. E ele fala: não acredito que você simplesmente vai embora depois de me falar isso. Ele fala: você está fugindo do mesmo jeito que fez antes. Eu fui pra faculdade, mas você foi embora e nunca mais voltou. E ela fala: eu achei que você não queria me ver, a gente vendeu o chalé, eu não tinha razão pra voltar. E ele fala: eu era uma razão pra voltar. Todo feriado, todo verão, eu estava aqui. E ela diz: mas você me odiava, eu escrevi pra você, você nunca escreveu ou ligou de volta. E ele diz: como é que você esperava que eu reagisse? Você foi pra cama com meu irmão. E ela percebe que esse tempo todo ele já sabia. Ela então fica em pânico e sai correndo, ela começa a ter um ataque de pânico. Ele fica consolando ela, mas meio reclamando. Ele fica tipo: 2 ataques de pânico num dia é um pouco demais, você não acha? E ela consegue se recompor e ele pergunta se ela tá melhor e ela fala: não, você já sabia. E ele diz: já, eu sabia. E aí ela desmaia. Voltamos ao inverno, 12 anos atrás. Logo depois do dia de ação de graças, a Percy tá contando pra Delilah tudo o que aconteceu, né, com Sam e com Charlie. E quando a Delilah volta pra casa no Natal, ela passa todo o tempo dela com a Percy, tentando fazer ela se sentir melhor. E ela promete avisar a Percy se ela vê o Sam no campus, porque ela estuda na mesma faculdade que ele. E em março, ela cumpre a promessa dela e ela liga pra Percy. E ela fala que encontrou o Sam em uma festa e ele tava muito bêbado e deu em cima dela. Mas ela rejeitou ele. Ele fala, tipo: vamos subir lá pro quarto. Ela fica, tipo, vai se fuder. A Percy fica chocada e ela acusa a Delilah de ter flertado com Sam. Ela fala: eu tenho certeza que foi você que flertou com ele porque você sempre foi promíscua. E depois disso, ela e a Delilah nunca mais se falaram. Voltando ao presente, ela acorda sozinha na cama do Sam e ela liga pra melhor amiga dela, Chantal, pra falar que ela ainda ama o Sam. Ela fala: estraguei tudo, eu amo. Eu estou com medo de que, mesmo se conseguir seu perdão, ainda não seja boa o bastante pra ele. Eu sou uma bagunça danada e ele é médico. E a amiga dela fala: você é boa o bastante. E ela diz: e se ele não achar isso? E a amiga dela fala: aí você volta pra casa e eu te digo por que ele está errado. Você consegue. E ela decide que vai, né, conversar com o Sam. Nossa, comunicação, caramba, que coisa. E aí ela sai do quarto, ela dá de cara com o Charlie. E ela fala: você pegou meu carro. Porque na noite anterior, quando ela saiu correndo do quarto do Sam, ela ia entrar no carro e ir embora. Só que quando ela chegou lá fora, o carro dela não tava lá. E o Charlie que tinha pegado, e ele falou: desculpa, não sabia que você ia querer sair com tanta pressa. E ele fala que o Sam tá no lago, pra eles irem conversar lá. Mas ela fala: Sam me odeia. E ele diz: você está errada. Acho que os sentimentos dele por você são basicamente o exato oposto. E ele pergunta se ela odeia ele. E ela diz: nunca. Eu também não te odiei depois que aconteceu. Você foi tão bom pra mim naquele verão. E ele fala: eu tinha segundas intenções, mas nunca planejei fazer um avanço até aquela noite. E ela fala que aquela noite foi culpa dela. E ela pergunta se a mãe deles sabia. Ele diz que sim. E fala: se te faz sentir melhor, ela ficou mais brava comigo. Ela me disse pra te ligar antes
de morrer. Ela disse que ele ia precisar de você depois. Ai, gente, eu fiquei toda arrepiada nessa parte. Cruzes! Enfim, ela vai sentar do lado do Sam e ele diz: fiquei bem mal depois que a gente terminou. Eu não entendi o que tinha desandado e por que você tinha se fechado daquele jeito. Mesmo que não estivesse pronta para o casamento, ou até para falar sobre casar, terminar tudo não fazia sentido pra mim. Era como se eu tivesse vivido todo o nosso relacionamento de um jeito completamente diferente de você. Era como se eu estivesse enlouquecendo. Acho que o Charlie pensou que, se eu soubesse o que realmente tinha acontecido, poderia de alguma forma remediar as coisas, explicar por que você tinha me rejeitado. Ele me falou que você ainda me amava sim, que tinha se arrependido imediatamente, que acabou tendo um surto. E aí foi quando ela teve o primeiro ataque de pânico dela, né? E ele fala que entendeu essa parte no velório e ela diz que se arrependeu mesmo. É o maior arrependimento da vida dela, que ela queria que não tivesse acontecido, mas aconteceu e que ela sente muito. E ele fala: eu sei, lamento ter perdido a cabeça ontem. Achei que tinha superado essa situação anos atrás, mas ouvir você dizer foi como escutar pela primeira vez de novo. E aí ela fala: você não tem motivo pra se desculpar. E ele fala: na verdade eu tenho sim. E ele fala: você sempre achou que eu era perfeito, mas eu não era. Eu estava obcecado por sumir daqui e quando fui pra faculdade fiquei morrendo de medo de estragar tudo. De só parecer inteligente porque cresci em uma cidade tão pequena. Era como se a qualquer momento eles fossem descobrir que eu era uma fraude. Fiquei paralisado de medo. Eu também estava sentindo falta de casa. Morria de saudade de você. Não queria que você soubesse como estava sendo ruim, que pensasse menos de mim. Então eu não telefonava. Eu sempre tive ciúme do Charlie. Acho que você sabia disso. Ele mal estudava no ensino médio e arrasava em todas as provas. As garotas o amavam. Tudo parecia acontecer tão fácil pra ele. E aí você também aconteceu. Senti que meu futuro tinha ido pelos ares quando você disse que não podia casar comigo. Mas achei que um dia você ia mudar de ideia, que nós dois precisávamos só de um pouco de tempo. Mas então eu não aceitei bem as coisas quando soube de você e do Charlie. Fiquei com raiva de você, do Charlie e de mim mesmo. O que eu sentia por você sempre foi tão claro pra mim, mesmo quando a gente era novo. Eu sabia que tínhamos sido feitos um pro outro. Duas metades de um todo. Eu te amei tanto que a palavra amor não parecia grande bastante para o que eu sentia. Mas agora estou me dando conta de que você não sabia disso. Você não teria se envolvido com o Charlie se soubesse. E é por isso que eu sinto muito. Quando eu voltei pra faculdade depois do Natal, só queria esquecer você e nós dois e tudo o que tinha acontecido. Eu queria tirar você da cabeça, mas acho que também queria te machucar do mesmo jeito que você tinha me machucado. Estudava feito louco, mas também bebia muito. Eu ia a festonas nas casas das pessoas, sempre tinha um barril de cerveja e sempre tinha meninas. Não lembro da maioria delas, mas sei que foram muitas. O George tentava ficar de olho em mim, ele estava com medo de eu pegar alguma doença ou transar com a namorada de algum psicopata, mas eu era incansável. Só que não fazia diferença, só conseguia pensar em você todo dia. Mesmo quando eu estava com outras meninas tentando apagar você da minha cabeça, você ainda estava lá. Eu às vezes acordava e nem sabia onde estava, com tanta vergonha e sentindo tanta saudade. Mas eu fazia tudo de novo, procurando esquecer. Então, uma noite, numa festa do porão de uma fraternidade, eu vi a Delilah. E aí ele quer contar pra ela, né, que ele deu em cima da Delilah, e ela fala que já sabe, e ele pergunta se ela contou pra Percy, ela diz que sim, e ele fala: eu achei mesmo que ela ia te contar, ela era uma amiga de verdade. E aí ela fica muito mal pelo jeito que ela tratou a Delilah, né, ela foi uma amiga muito merda. E ele fala que depois daquilo com a Delilah, ele parou de dormir. Ele falou que só comia, ia pra aula, estudava, ele era meio que um robô, mas depois de um tempo parou de ficar tão bravo com ela e com o Charlie e com ele mesmo, né. E ela pede desculpa, que ela odeia ter feito isso com ele, e ela fala que ela merece aquilo, né, as outras meninas, ele ter gritado com ela merece tudo porque o que ela fez foi horrível. E aí ele fala que ela não mereceu nada. Ele fala: do mesmo jeito que eu não mereci o que aconteceu com o Charlie, as traições não se anulam, elas só machucam mais. Eu pensei em te contar, eu devia ter contado. Recebi todos os e-mails que você mandou e até tentei responder, mas fiquei te culpando por um bom tempo. E eu achei que talvez fosse continuar me escrevendo se ainda ligasse para mim, mas um dia você parou. E aí ele fala sobre quando ele encontrou os filmes de terror e tal, e ele começou a colecionar eles. E ele fala: quase te procurei, mas aí já parecia tarde demais. Imaginei que você tivesse seguido em frente. E ela fala que não tinha seguido em frente e ainda não seguiu. Ela fala que pensou que nunca mais ia ver ele e que ela se apaixonou por ele quando tinha 13 anos e isso nunca mudou, que ele é tudo pra ela. E ela pergunta se ele perdoa ela e ele diz que já perdoou ela há muito tempo. E aí ele tira do bolso a pulseira da amizade que a Percy fez pra ele todos aqueles anos antes. E é o presente que ele falou que ia dar se ela atravessasse o lago a nado. E ela não conseguiu, né? E ele fala: você não chegou até o fim, mas prêmio de consolação. E aí eles concordam em tentar novamente no relacionamento e decidem nadar juntos.
E a gente tem um epílogo de um ano depois. A Percy e o Sam se mudam para um condomínio em Toronto e o Charlie também mora perto. E todos eles levam vidas bem ocupadas, assim, né? Mas eles ainda conseguem se encontrar e passar tempo juntos. E eles meio que se redescobrem no relacionamento agora na vida adulta, né? Porque eles terminaram com, 18 anos, agora eles já têm 30, então é muito diferente. Também na relação deles com o Charlie, né? A relação deles em trio. Mas eles conseguem restaurar toda a dinâmica e confiança que eles tinham. Um ano depois da morte da mãe dos meninos, eles vão levar as cinzas dela no Banana Boat, né, no barco deles, pra espalhar no lago. E aí depois eles voltam pra casa dos meninos e lá tá acontecendo uma festa em homenagem à mãe deles. A festa foi organizada pelo Julian, que agora é dono do restaurante, né, ele comprou o restaurante do Sam e do Charlie. Os pais da Percy estão lá, a Chantal e até a Delilah. Porque a Percy finalmente entrou em contato com ela, pediu desculpas e elas se reconciliaram. Há 12 anos atrás, né, quando elas falaram no telefone, a Delilah falou pra ela: só me liga quando você estiver pronta pra pedir desculpa. E aí, 12 anos depois, a Percy finalmente ligou e pediu desculpas pra ela. E aí, depois que todo mundo vai embora, a Percy leva o Sam pro porão, eles assistem um filme de terror e ela pede ele em casamento com um anel de linha de bordado, e é o mesmo material que ela usou pra fazer a pulseira da amizade lá atrás, quando eles tinham 13 anos. E é isso, gente, o livro acaba aí. Eu sou contra a mulher pedir homem em casamento, tá? Mas o final é fofo, é querido. Como eu falei, esse livro é polêmico por conta dessa história, né? Dela ter ficado com o irmão dele. Muita gente fica meio... Essa coisa de mulheres ficarem com irmãos na mídia, né? Caramba, de onde surgiu esse fenômeno? Algum antropólogo pode me explicar? Assim, eu não odeio. Na primeira vez que eu li, eu meio que odiei esse plot twist, né? Essa coisa dela ter transado com o irmão dele, achei muito nada a ver. Dessa segunda vez que eu li, eu não odiei tanto. Não sei se é porque eu tô muito imersa em O Verão que Mudou Minha Vida, então a ideia dela ficar com 2 irmãos tá normal pra mim agora. É aquilo, né? Foi muita culpa dos dois. Eu acho que se tivesse sido uma coisa, tipo... um dia ela tava bêbada e deu pro irmão dele, sendo que ele é maravilhoso com ela, eu teria odiado. Mas o Sam também não tava muito legal nessa época, então eu meio que entendo um pouco ela, coitada. Ela queria se sentir desejada e o Charlie era a única pessoa que dava atenção pra ela. Tipo, ela teria ficado com qualquer homem que desse atenção pra ela naquele nível, naquela época, sabe? Só que calhou que era o irmão dele, fazer o quê? Eu só acho, tipo, ridículo ela ter demorado 12 anos... pra contar isso pra ele e pra entrar em contato novamente e tal. Porra, se ele é o grande amor da sua vida, Mona, 12 anos, tipo, 5 anos, ok. 12 anos é muito tempo, gente. Enfim, é isso. Muita gente me pedia pra resumir esse livro, então espero que vocês tenham gostado. Me conta a opinião de vocês nos comentários sobre essa história dela ter ficado com os dois. Se algum de vocês se interessar e quiser comprar o livro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e comprando por esse link que eu vou botar, é o meu link, né, da Amazon. Então eu ganho uma pequena comissão sem vocês pagarem nada mais por isso, então por favor, comprem pelo meu link. Não se esqueçam de engajar no vídeo. Quem assiste pelo YouTube, se aparecer a opção de hypar o vídeo, por favor, hypem. Isso me ajuda a subir nos rankings lá do YouTube. Muito obrigada pra quem viu ou ouviu até aqui e até a próxima.